Vamos rever alguns conceitos. Reta AB é uma reta que passa por A e passa por B. Semirreta AB é uma semirreta que começa em A e passa por B. Ora, escolhi o início em A, tenho que pôr ali uma bolinha no ponto onde eu escolhi o início, que é A. Segmento de reta AB, quer dizer que começa em A e termina em B. Então é o segmento de reta que vai de A até B e este eu consigo medir com uma régua. Os outros não, porque são infinitos. Numa reta podemos considerar dois sentidos. Podemos considerar o sentido de A para B e o sentido de B para A. Um segmento orientado é um segmento de reta no qual se escolhe uma origem e se escolhe uma extremidade. A origem, que é o ponto inicial, a extremidade, que é o ponto final. Então, se eu tiver como origem em A e como final em B, eu tenho um segmento orientado AB e pomos uma vírgula para dizer que o segmento está orientado. Se eu não puser a vírgula, estou a falar só do segmento de reta. Se eu puser uma vírgula, ele está orientado, e neste caso está orientado de A para B, por isso a setinha aparece no B, vai de A para B. A é a origem, B é a extremidade. Se eu tiver ao contrário, de B para A, eu digo que é o segmento de reta orientado B, A, está orientado de B para A. Atenção que dizer AB é diferente de dizer BA. A orientação é precisamente o contrário uma da outra. Direções. Duas retas que têm a mesma direção são duas retas que são paralelas. Se as retas tiverem direções diferentes, quer dizer que as retas estão a cruzarem-se, não são paralelas. E dois segmentos de reta têm a mesma direção quando as retas suportes são paralelas. Então vamos ver aqui. O segmento de reta AB tem como reta suporte esta reta de cima a tracejado. E o segmento de reta CD tem como reta suporte este tracejado de baixo. Como estes tracejados são paralelos, então estes dois segmentos de reta podemos dizer que têm a mesma direção porque as retas suportes são paralelas. Temos aqui uma figura onde está desenhado um hexágono irregular porque não tem os lados iguais, e eu quero indicar o número de segmentos orientados. Ora, cada lado do hexágono faz um segmento de reta, mas os únicos que estão orientados são os que têm a setinha, portanto, só temos aqui 1, 2, 3, 4. Então temos 4 segmentos de reta orientados. As direções são dadas, como vimos, por retas paralelas. Então, esta reta é paralela a esta reta é paralela a esta reta e esta reta é paralela a esta reta, o que faz com que hajam 3 direções. Seguidamente, eu quero que indiquem dois segmentos de reta orientados que tenham a mesma direção, mas que tenham sentidos opostos. Ora, estes dois orientados têm a mesma direção porque são paralelos, só que estão com o mesmo sentido. Estes dois estão orientados, mas um está de baixo para cima, o outro está de cima para baixo. Logo têm sentidos opostos. Então são estes que eu estava a pedir como resposta. Então temos aqui um segmento de reta orientado, o segmento de reta AB, e ele tem a direção da reta AB, que é a reta suporte a este segmento. O sentido, ele vai de A para B. É diferente de dizer sentido de B para A. E depois o comprimento do segmento de reta orientado AB é o mesmo que o comprimento do segmento de reta AB. E posso medir de A para B, como posso medir de B para A. Temos então aqui 3 segmentos de reta orientados diferentes. O segmento de reta orientado CD é diferente do AB e é diferente do OF, mas eles são equipolentes. Porquê? Porque a definição de equipolente diz que eles têm que ter a mesma direção. Ora, como eles são paralelos, têm a mesma direção. Têm que ter o mesmo sentido. E vocês veem que vão todos da esquerda para a direita. Portanto, têm o mesmo sentido. E têm que ter o mesmo comprimento. Se eu pegar uma reta, se eu pegar uma régua e medir, este comprimento, este e este, têm o mesmo comprimento. Como têm estas 3 iguais, eles são equipolentes. Temos aqui um exemplo de um exercício onde eu vou reconhecer as propriedades do segmento de retas orientados equipolentes. Portanto, esta figura representa uma janela constituída por paralelogramos todos iguais e vamos computar os espaços ao lado, de modo a obter afirmações verdadeiras. Os segmentos orientados ED e I são equipolentes.
Vamos desenhar o segmento orientado ED. Segmento de reta orientado ED é este. Eu agora quero dar um equipolente, ou seja, tem que ter a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Por exemplo, eu posso dizer AB. É uma das hipóteses de eu dizer é AB. Mas podia dizer, por exemplo, DC. Também tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Os segmentos orientados DC e o outro que falta aqui têm o mesmo comprimento. Ora, com o mesmo comprimento, temos aqui e aqui. E mais qualquer coisa, mas não são equipolentes. Ora, para não ser equipolentes, tem que falhar uma das que faltam, ou a direção ou o sentido. Mas como eles são paralelos, a direção não falha. Portanto, tem o mesmo comprimento e tem a mesma direção. O que vai falhar é o sentido, porque eles não são equipolentes. Então, vamos ter sentidos diferentes. Vou escolher um para ali. Portanto, ou escolho DE, por exemplo, ou escolhia BA. E já tinha outro segmento não equipolente com a mesma direção e com o mesmo comprimento. ECGF é um paralelogramo, porque os segmentos orientados GC e EF equipolentes, então são equipolentes. Os segmentos orientados AB e DC são equipolentes. Logo, ADCB é um paralelogramo. Assim, AD e também são equipolentes. AD e BC também são equipolentes. Ora, temos então um exercício. Deves resolver os exercícios todos que vão seguindo neste filme numa folha à parte, porque no final vai ser preciso teres anotado todas as respostas às perguntas dos vários exercícios. Se não o fizeres, vais ter que depois resolvê-los todos de novo, que é uma chatice. Portanto, para poupar tempo, consoante eles vão aparecendo, vais respondendo numa folha à parte. Ora, o primeiro exercício diz: dos segmentos orientados e dos vetores representados na figura, indica os que são, e depois tenho aqui várias condições. Portanto, escolhe e responde. Exercício 2. Indica quais das seguintes afirmações são verdadeiras. Eu tenho aqui uma afirmação A, uma afirmação B, C, D, E e F. E eu tenho algumas que são verdadeiras. Quais delas é que são verdadeiras? Segmentos de reta orientados e equipolentes são representantes do mesmo vetor. Portanto, enquanto os segmentos de reta orientados, se estiverem desenhados em locais diferentes da folha de papel, são segmentos de reta diferentes, apesar de ter o mesmo comprimento, o mesmo sentido e a mesma direção, já em termos de vetor, eles representam o mesmo vetor. Eles dão a direção, dão o sentido e dão o comprimento ao vetor, e o vetor é livre no plano. O vetor pode se movimentar. Se o vetor estiver espalhado pelo plano, ele é sempre o mesmo vetor, desde que eu mantenha o sentido, a direção e o comprimento. O vetor é representado por um segmento de reta orientado AB e designa-se por AB com uma setinha por cima. Portanto, se eu tiver AB com uma vírgula, eu estou a falar de segmento de reta orientado. Se eu puser AB com a seta por cima, eu já estou a falar do vetor AB. E posso representar com as letras ou posso representar com uma letra minúscula e a setinha por cima. Como neste exemplo, eu posso dizer que tenho um segmento orientado a AB ou posso dizer que tenho o vetor U. Estes três segmentos, como eu estava a dizer há bocadinho, eles estão em sítios diferentes da folha de papel, então são segmentos de reta orientados diferentes. Mas ambos representam o mesmo vetor, porque o vetor é livre. Eu tenho aqui o vetor U, que pode ser representado pelo vetor CD ou pelo vetor AB. Então, atenção, que é muito importante vocês terem esta noção. AB e CD são segmentos reta orientados diferentes.
Mas como são equivalentes, eles representam o mesmo vetor. Dizer AB é diferente de dizer BA, em termos de segmento reto orientado. Mas em termos de vetor, dizer AB é o mesmo que dizer o vetor CD. Os vetores são lineares quando têm a mesma direção. Ou seja, ter a mesma direção é serem paralelos. Então, se vocês repararem, eu tenho aqui 3 vetores e eles são todos paralelos. Então, eles são colineares. Vetores simétricos são vetores que são colineares, ou seja, que se podem representar na mesma linha, as linhas são paralelas, só que têm sentidos opostos. O comprimento é igual, mas o sentido está oposto. Um exemplo é o vetor AB e o vetor BA. São vetores simétricos. É como se eu fizesse Mafra-Lisboa e fizesse Lisboa-Mafra. São sentidos opostos. O simétrico do vetor U representa-se por este sinal de menos. Um sinal de menos antes no vetor quer dizer simétrico. Portanto, o sinal de menos quer dizer simétrico do vetor U. BA é simétrico de AB. O que é que aconteceu? Eu troquei as letras, ou seja, ir de Mafra para Lisboa é sentido oposto de ir de Lisboa para Mafra. O simétrico muda o sentido. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho então aqui 4 vetores e como eles têm comprimentos diferentes, são vetores diferentes. Os segmentos orientados AB, CD e AF, por serem paralelos, quer dizer que têm a mesma direção. O segmento orientado EB e o segmento orientado EF têm sentidos opostos. O segmento reta orientado GH, eu consigo dizer, se a unidade for a quadrícula, eu consigo dizer que ele tem uma unidade de quadrícula do seu comprimento. Já não posso, então, dizer o mesmo dos outros vetores. Como é que eu podia calcular o comprimento de cada vetor se ele for desenhado assim na diagonal? Se eu unir o ponto A ao ponto B e depois fizer aqui pela quadrícula e fizer aqui, eu estou a fazer aqui um triângulo retângulo. Nos triângulos retângulos nós podemos determinar comprimentos sabendo de 2. E é o que acontece aqui. Eu tenho um triângulo retângulo, eu consigo saber que esta altura é 2, ou seja, cateto 2, consigo saber que esta base é 2, então outro cateto com 2. Se eu sei 2 catetos e o triângulo é retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras e vou conseguir calcular aqui a hipotenusa. Só assim é que conseguimos calcular o comprimento de vetores quando eles não estão em cima das linhas do quadriculado. Há vetores que são chamados vetor nulo, são vetores que são determinados por segmento de retas orientados em que a origem coincide com o seu ponto final e representa-se por um zero com uma setinha por cima. O vetor nulo não tem comprimento, por isso isto tem comprimento igual a zero, e a direção e o sentido são indefinidos. Como eles são um ponto, eu não consigo determinar nem a direção nem o sentido. Terceiro exercício. Vais identificar vetores. Vais completar estes espaços que estão aqui. Na linha A falta completar 2 espaços, na B falta completar 1, etc. E vais completar com o que está aqui ao lado de modo a teres afirmações verdadeiras. Não te esqueças de fazer uma folha à parte. O exercício 4. Dou-vos segmentos orientados e dou-vos também vetores. E quero que vocês me indiquem vetores colineares e vetores simétricos. Exercício 5. Indica qual das seguintes afirmações é falsa. Destas 4, só uma é que é falsa. Exercício 6. Vamos reconhecer características de vetores. Portanto, eu tenho aqui afirmações e vamos dizer qual destas afirmações é que corresponde à imagem. Destas 6 afirmações, quais, há mais do que uma, quais é que se reportam a esta imagem que está aqui ao lado. Exercício 7. Temos uma imagem e temos então aqui vários vetores aqui desenhados aqui ao lado e alguns deles servem para aqui e para aqui. Há mais do que um, provavelmente, e pode haver sobras. Portanto, escolhe quais completam, quais é que servem em cada retângulo azul.